Segundo vídeo da aula de hoje, polinômios, 27/4/2020, professor Egino Valcanaia. Polinômios, o que é então um polinômio? Polinômio é toda expressão que indica um monômio ou uma adição ou subtração de monômios não semelhantes. Exemplo: 4x² mais 8x é um polinômio. Vamos ver se ele se adequa aos termos da definição e por que ele se adequa, mas principalmente por quê. É toda expressão, no caso uma expressão algébrica, ok, tem números, letras, operações, que indicam um monômio ou uma adição ou subtração de monômios. Realmente aqui temos dois monômios. Temos o monômio 4x² e o monômio 8x positivos, ou 8x com uma adição. Portanto, são dois monômios somados, representam um polinômio. Esse polinômio tem nome especial, ele é chamado de binômio. Binômio porque tem dois monômios. Binômio. Muito bem. E 7x é um polinômio? Sim, é um polinômio. Na definição disse que um polinômio pode ser um monômio. Então é um monômio de um termo. O nome, esse cara, portanto, é um polinômio, cujo nome particular dele é monômio. Então, todo monômio é um polinômio. Se a gente der uma propriedade qualquer para os polinômios, significa que vale para qualquer monômio. O próximo exemplo não é um polinômio. Vamos ver por quê. 8xy menos 7x mais... Por enquanto, quero chamar a atenção, ele é sim um polinômio. Ele é um polinômio porque ele é formado por um monômio mais um monômio. Mas eu vou aqui acrescentar um terceiro termo que não é um monômio. Vejam se vocês descobrem por quê. Vou colocar aqui 7y na 1/3. Vejam que o expoente não é um número natural. Por isso, esta expressão toda, essa expressão algébrica, não é um polinômio. Não é polinômio. Motivo, repito, o expoente é um número racional. Para ser polinômio, tem que ser um número natural. 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Mais um exemplo. 4xy mais 2/3 x mais 7a ao cubo é um polinômio. É um polinômio, pois temos um monômio, dois monômios, três monômios, um polinômio também chamado de trinômio. Portanto, é ressaltar isso também. Quando você tem apenas um termo, a gente chama de monômio. Quando você tem dois termos, a gente chama de binômio. E quando você tem três termos, você chama de trinômio. Quando tem 4 termos, você pode chamar de polinômio de 4 termos. Se tiver 5 termos, 5 monômios, pode chamar de polinômio de 5 termos, e assim sucessivamente. Observe que os expoentes da parte literal, os expoentes das letras, são números naturais. Números naturais são aqueles números 0, 1, 2, 3... e assim por diante.
Temos aqui que o expoente do x é 1, o expoente do y é 1, portanto um número natural. Temos que o expoente do x aqui é 1 e o expoente do a é 3. Portanto, os expoentes são números naturais, o que está em conformidade com a definição de monômio, e portanto temos aqui um polinômio. Redução de termos semelhantes. Quando você tem uma expressão algébrica, a primeira coisa a fazer é ver se há termos em que a parte de letras, a parte literal, é idêntica. Temos aqui que x e x é a parte literal. Portanto, podemos juntar e isto vai dar 4 mais 2, 6 mais 2, 8, x. Temos uma segunda parte literal que é y e que é y. 3 mais 2 mais 1, 6y. Portanto, temos o polinômio como resultado. O polinômio, também chamado de binômio, bi vem de 2, porque tem 2 monômios. Finalmente, para terminar nossa aula de hoje, se você observar, você tem então um polinômio, os expoentes são números naturais, 3, 2, 1. Inclusive, você até pode dizer que aqui existe a letra x com expoente 0, mas isso não é obrigatório escrever dessa forma. Você tem um exemplo então de um polinômio, e quero ressaltar que não é um monômio, não é um binômio, nem é um trinômio, é um polinômio de 4 termos, certo? Nomes especiais só tem para 1, 2 e 3, monômio, binômio e trinômio. Mas e a pergunta, qual é o grau desse polinômio? O grau desse polinômio, simples. Você vai olhar os expoentes de cada monômio que forma. Aqui o expoente é 0, o expoente é 1, o expoente é 2, o expoente é 3. Você pega o maior deles e vai dizer que o grau é 3. Mais um exemplo. Qual o grau desse polinômio? 3xy² mais 2y mais 7xj, por exemplo, né? Você vai obter o grau de cada monômio para início de conversa. Aqui você tem expoente 1 com expoente 2, aqui você tem um grau 3. Aqui você tem expoente 1 na letra, portanto, você tem aqui o grau 1, e aqui você tem expoente 1 no x, expoente 1 no j, portanto, o grau desse terceiro monômio é grau 2. Você vai pegar o maior grau que você encontrou, e esse é o grau do polinômio. Portanto, temos a nossa resposta, o grau do polinômio 3xy² mais 2y mais 7xy é aqui 3, aqui 1, aqui 2, portanto é 3. Beleza? Espero então que tenham entendido esse assunto. Façam as atividades propostas no sistema online da Martinho, e não esqueçam de me mandar fotos por e-mail das atividades organizadamente resolvidas.